começar, né? Então, primeiro, por que que nós estamos falando desse assunto, né? Por que que é importante aprender, né? Primeiro, assim, isso é uma necessidade constante, não é de hoje que a gente precisa aprender coisas novas, né? Mas as pessoas demoram para perceber isso, né? A real necessidade disso, né? E a tecnologia, né, trouxe muito isso de forma urgente, né? Porque a tecnologia avançando do jeito que ela avança, nos obriga a mudar as coisas que a gente fazia, né? Mudar a forma como a gente faz. Então, isso é uma coisa que vira urgente, aprendizado rápido, né? E outro ponto que faz isso ficar mais urgente é esse mundo maluco que a gente vive, né? A história do mundo VUCA, que a gente Uhum, fala, né? É sim. volátil, é incerto, né? É ambíguo, né? É complexo. E olha essa pandemia que a gente está passando, né? Que é Pois coisa é. mais incerta e complexa, né, do que isso. Então, como que a gente se adapta, né? Como que a gente passa por isso tudo? Então, o aprendizado é uma coisa que a gente tem que cultivar durante a vida toda, né? Então, aprender de forma efetiva é uma coisa necessária, né? Perfeito, perfeito. E às vezes a gente fica se perguntando, né, Eli, mas como que eu aprendo, né? Como que eu desenvolvo competências, né? E quando a gente observa essa questão de desenvolvimento de competências, a gente pode dizer que existe uma forma, um método para isso, né? Que é o que a gente poderia chamar de chave, né? CHAV. Se a gente observar, qualquer aprendizado se dá através da execução da chave. Por quê? Uhum. Primeiro eu tenho que fazer o C. O que é o C? O C é ganhar conhecimento. É a receita, é o script, é o processo que eu tenho que seguir para poder fazer alguma coisa, né? É o primeiro passo, eu tenho que conhecer o assunto, o que eu quero desenvolver, qual competência. Em seguida vem o H, que é de habilidade. Como que nós ganhamos habilidade? É algo que eu falo para os meus filhos sempre. Se aprendeu alguma coisa, você tem que ficar hábil, você tem que ganhar habilidade repetindo, 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 até ficar bom, né? E se a gente tem alguém que nos mentora, ajudando a olhar onde que a gente não está acertando direito, fazendo ajustes finos, a gente acelera o aprendizado. A gente tem que fazer o A também, que é de atitude, de entrar em ação, querer entrar em ação, né? E quando eu de fato entro em ação e eu quero entrar em ação, eu faço o conhecimento ser amadurecido pela habilidade da repetição. E se eu alinho tudo isso com os meus valores pessoais, aí flui que é uma beleza, né, minha amiga? Aí É não isso tem para mesmo. ninguém, né? Quando a É gente isso mesmo. enxerga o valor que está por trás. E muitas vezes tem uma questão muito interessante. Isso já aconteceu comigo quando eu não tinha esse conhecimento. Quando a gente começa a aprender alguma coisa, o primeiro estágio, quando a gente de fato percebe que está começando a aprender, é de confusão, né? É natural a confusão. Tem um psicólogo chamado Prochaska que ele fala que existem 4 estágios do aprendizado, né? O primeiro deles que é a incompetência inconsciente, que eu gosto de trocar por palavras mais fáceis de dizer, né? É aquela história que nem sei que não sei, né? Quando eu não sei de um assunto e nem sei que ele existe, né? É o primeiro estágio. Aí vem a segunda etapa, que é de fato quando a gente começa a compreender alguma coisa, que é o momento que a gente sabe que não sabe algum assunto, né? Nesse momento que a gente sabe que não sabe e começa a aprender, que vem muita confusão na nossa cabeça, né? Começa a gerar um monte de confusão e é natural. E nesse momento a gente não pode largar o osso, tem que perseverar ali e continuar, até chegar no momento que a gente vai saber que sabe, né? Eu sei que sei, né? E de tanto repetir, de tanto fazer o chave, né? O H do chave, a gente ganha habilidade e passa a perceber que a gente nem sabe que sabe, né? Que é igual quando a gente começa a dirigir o carro, né? No comecinho é complicado, mas passou um tempinho,
quando vê a gente está dirigindo o carro, nem percebe que passou a marcha, nem percebe que pisa no freio, no acelerador, vira o volante e fica no automático. E minha amiga, o que mais você tem para nos dizer aí a respeito de aprendizagem? É, isso aí. Outro ponto, né, que é importante a gente ter consciência, é que a gente tem preferências, né, da forma de aprender, né? A gente tem estilos de aprendizagem, como a gente chama, né? E preferenciais, né? Isso tem muito a ver com a nossa personalidade, na verdade, né? Como a gente foi Uhum. construindo isso ao longo da vida, né? E tem duas abordagens que a gente pode falar um pouquinho aqui sobre isso, que uma que é aquela história do auditivo, né, do visual, do sinestésico, né? Então eu tenho preferências por coisas visuais, né? Eu tenho preferências por sentir e fazer, né? Ou preferência para ouvir, para audição, né? Para falar. Então eu tenho preferências, né? E tem uma outra abordagem, né, que fala de quatro pilares, né? Que é o sentir, o aprender, o fazer e o observar, né? Então, quando a gente mistura, né, essas coisas, né, o sentir e o observar, por exemplo, é uma pessoa que tem facilidade de aprender em grupo, né, e observando a experiência das outras pessoas, né? Então, aprende facilmente, por exemplo, com uma dinâmica de brainstorming, né? Quando você junta, por exemplo, sentir com fazer, né? É aquela pessoa que tem preferência de experimentar, né? Então, ela, para aprender de fato, ela precisa fazer, né? Botar a mão na massa, como a gente fala, né? Gosta de experiências, né? O fazer e o pensar, aquela pessoa que tem facilidade de pensar sobre o que ela está aprendendo, né? Sobre aqueles conceitos novos e imaginar qual é a aplicação prática daquilo. Né? Então, tem ótimas ideias com os conceitos que aprendeu. Né? E, por fim, o pensar e observar, pessoas que têm facilidade de conectar ideias abstratas, né, de teorias, né? Não necessariamente precisa aprender, botar a mão na massa para aprender. Né? Ela consegue entender aquele conceito e como as coisas funcionam só no mundo das ideias. Né? E por que é importante a gente ter consciência sobre isso, né? Porque quando eu entendo a minha preferência, né, eu posso usá-la principalmente no começo da jornada de aprendizagem, porque isso facilita, porque é confortável para mim e é mais fácil, né? Só que por um outro lado também é uma armadilha, né? A grande dica aqui, né, nesse assunto é você não ficar só no seu preferencial, você usar as outras abordagens, né? Então, por exemplo, se você é mais visual, use o sinestésico, se você é mais de fazer, use também o pensar e observar. Por que isso, né? Porque isso te habilita mais ainda, né? Boa. No processo de aprendizagem, você vai desenvolvendo outras habilidades, né? E você aprende mais, você consegue resolver problemas complexos, né? Quando você está, por exemplo, com um problema que você não consegue sair do lugar, tente mudar a abordagem. Você vai ver como a solução vem. Né? Então, isso te habilita a aprender de forma mais profunda e efetiva. Né? Então, essa é a dica. Entenda o seu preferencial, mas use os outros também. Né? Legal, legal. Certo? Certo. O pessoal está comentando aqui, várias pessoas fazendo alguns comentários. A Lulu falou que adora observar e escrever. Falou muito bom. Aí nossa, eu tô precisando trocar meu óculos, viu? Essa letrinha pequenininha aqui me judia. Nem Obrigado me pela fale. participação aqui. Obrigado. É isso aí. Mais um ponto, Dani, para a gente acrescentar aqui, que acho que a questão assim, né? O aprendizado é uma coisa ativa, né? A gente precisa se responsabilizar pelo nosso aprendizado, né? Uhum. E o que quer dizer isso, né? Eu tenho que assumir a responsabilidade sobre o que eu faço, sobre o que eu aprendo, né? É uma coisa ativa, não é uma coisa passiva, né? Excelente ponto. Então,
Então, por exemplo, quando você está numa sala de aula, né? É muito comum a gente ouvir falar, pô, aquela escola é ruim, aquele professor é chato, ele não ensina direito. Isso tudo pode ser verdade, né? E muitas vezes é mesmo, né? Mas o que eu posso fazer sobre isso, né? Boa. Puxar para mim essa responsabilidade. Então, às vezes, a gente acha o professor chato ou ruim, porque ele ensina de uma forma que não coincide com o meu estilo preferencial. Por isso que eu acho ele ruim, né? Excelente ponto. Mas a hora que você entende isso, né, você começa a enxergar diferente a situação e aproveitar aquela oportunidade de você aprender ainda mais. Porque você vai Excelente. exercitar, né, o seu estilo que não é preferencial, né? Então eu tenho que puxar para mim essa responsabilidade, né? Ah, o conteúdo é fraco? Procura o conteúdo em outro lugar, né? Para de botar a culpa no professor, né? Puxa essa responsabilidade para você, né? Ó, o Júlio comentou aqui, autorresponsabilidade. Isso mesmo, meu amigo Júlio. É isso aí, Fundamental, autorresponsabilidade. né? Sim, E é uma coisa fundamental. ativa, né? Eu tenho que entrar em ação para aprender, né? É. E como que a gente começa planejando o aprendizado ali? Como que é essa história? Aí vamos dar algumas dicas aqui, né? Que Hum, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem grandes temas aqui, né? Então uhum, muito relacionado com memória, né? Então tem a fase da gente absorver informação, né? Da gente processar informação, reter e depois recuperar, né? boa. Passa por esses grandes estágios, né? E o começo de tudo, né, eu acho que a gente tem que planejar o aprendizado, né? Então, primeira Uhum, coisa de tudo, né? O que eu quero aprender e por quê, né? Então, é aquela história do porquê que você comentou um pouquinho lá o V do chave, né? Tem ali uhum, os valores, né? Por que que eu quero aprender isso? Isso me motiva, né? boa. E aí, eu fazer um mapa das coisas que eu preciso aprender, né? Uhum, Então, vamos supor, eu quero aprender a cozinhar, né? Só que eu não entendo nada sobre isso, né? Então, onde que eu vou buscar as informações que me faltam, né? uhum, Então, eu preciso ter uma noção das coisas que eu preciso aprender, né? Então, no começo, gastar um tempo aí para fazer o plano, né? Então, buscar informação de qualidade na internet, né? Falar com pessoas que já fazem o que você quer aprender, né? Ir atrás de livros, né? Assistir uhum, vídeos, para você fazer o plano, né? Então, você faz lá a lista das coisas que você ainda não sabe, né? Mas que você uhum, mapeia, sim, né? E organizar o seu tempo para isso, né? sim. Então, você começa a ter a noção de quantidade de coisas, né, que você precisa aprender, né, e qual é o esforço que você vai precisar para atingir aquele resultado, né? Então, Uhum, organizar realmente a agenda, né, ter uma visão clara e realista, né, das coisas, ir adaptando o plano conforme avanço, né? E toda aquela questão de gestão do tempo, né, que sim. dá para aplicar aqui, né? Uhum, Você focar, né? Você manter um ambiente que não te distraia, né? Desligar as notificações do celular, né? boa, Tem boa. uma série de técnicas aqui de gestão do tempo, né? Estou citando só algumas, né? Uhum. Mas é importante destacar aqui que o plano é importante. Senão você nem sabe como está indo o seu avanço, se você está chegando perto do fim. Então é importante esse passo, né? Muito bom. E o meu amigo Júlio aqui, o doutor Júlio, meu amigo, está falando aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. É Excelente, isso, é isso. excelente, excelente. Senão não sai nada, né? Uhum. A Lu tá falando, Dani faz isso, não tem notificação no celular. É verdade. O meu WhatsApp é tudo desligado. O meu celular não aparece notificações, gente. É tudo desligado para ter foco.